Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal, onde a gente vai fazer aquela coisa de sempre, né? O nadar e a ver. E hoje o tema é bastante interessante. É, é algo assim que nós intermitentemente digitamos no valor preocupado, né? Aonde que vaga a preocupação no estado da gente, é, onde é encadeado o vetor impulsivo de aclamar algo no ambiente em que é relusivo, é reluzente, é sedutor e faz com que todas as nossas centelhas sensíveis se liguem, né, nessa tomada. É o que a gente vai falar hoje, a tal da interação. E aí, dentro da interação, a gente vai ver que existem várias formas de decompô-la e várias camadas, várias relações de interação com o meio, e dentro dessas várias relações a gente tem nenhuma composição, várias decomposições da interação que vão revelando o quanto a gente está aderido ou não a ela. De fato, a interação ela é algo que é fixo em nós, no valor que a gente tem para com a gente e para com o ambiente que destoa a nossa relação íntima com a gente. Então a gente vai tentar nadar e vai ver todas esses impasses, essas menções relacionadas a essa palavra que fluxionam e tensionam os nossos saberes, né, e as nossas organizações impulsivas frente às gerências dos freios que levianamente a gente pode dizer que controla, né, em algum lado dessa nossa tentativa de controlar. Bom, vou compartilhar a tela e a gente já começa a gente entra nessa piscina. Bom, então vamos falar da interação. E aí você já pode ver que a palavra interação ela tem 9 letras. 9 letras são muitas coisas, né? E cada uma dessas letras, na vaga que ocupa, tem uma carga. E essa carga que ocupa essa posição, ela ocupa porque nessa ocupação ela interage nesse meio com as frentes que nos impulsionam a dizer, e nesse dizer constante vira elo em nós, né? Sabe um elinho de bicicleta que é mais ou menos assim? Então, essa palavra ela acaba virando um elo. E dentro de cada letra ela aciona ao declamar, ó, interação. A gente busca na facilidade da utilidade oral digitar cada impulso de letra conjuntamente e drenando ou administrando a forma ágil, a forma rápida
de interagir o nosso treino oral para dizê-la. E quanto mais a gente diz a interação, mais a gente vai criando uma certa sensação de relação íntima. E nessa relação de intimar, essa palavra na nossa oralidade, no nosso treino de diálogo e relacionar ela com as nossas versões de frases e encadeamentos de pulsação para com os ditames, para com os reflexos das nossas relações lógicas, né, com os ingredientes do meio, nós vamos fazendo nessas interações modificações. Então a interação ela integra um valor de apreensão frente à mudança. E a mudança ela vai se relacionar com essa referência, a referência do quanto de interação há de uma coisa para com a outra. Então a gente pode falar que ela é um operador lógico, certo? Só que ela também revela para a gente, nessa operação lógica, as quantidades de nós que estão intimamente ligadas com a razão. Então, nessa razão que existe da gente estar para com algo, dependendo da razão X, o valor que pulsa em nós e é gerenciado pela essa estabilidade que é uma variável dessa intimidade de treino, vai sendo decomposta frente ao nível de interação que flui desse para com esse X. Só que como a gente vai medir qual que é o valor desse nível de interação? Bom, o valor mais preciso é o valor da mudança, né? O quanto de mudança tem fulano frente a essa interação, a essa relação. Então, a quantidade ela é importante, só que mais do que a quantidade e as horas de relação, de interação, é a aparência, porque a aparência ela pode vestigiar o valor íntimo dessa interação, porque você pode ter um agente interagindo com um produto, mas interagindo utilizando somente um braço, né? Então nessa imagem que a gente vai medir desse braço, dessa interação, vai revelar poucas mudanças. Agora pode ter um outro agente reagindo com o mesmo produto e utilizando o braço, a perna, a cabeça, e aí a gente vai ter mais áreas. Então a questão da hora não é bem o caso. Ela é importante, o tempo, só que o que mais vai revelar para nós essa interação é a imagem que se ocupa em destacar as mudanças colocadas dentro dessa relação, desde o começo dessa relação. Bom, dito isso, esse inter ele vai fazer para nós várias, ele vai se ocupar, né, de uma caixinha que vai se encaixar vários valores, vários produtos
E nessa variáveis de produtos, esses produtos eles vão interar no que nós somos. Então, por trás desses produtos, né, nós somos o que a gente é. Mas a partir da relação da razões e da interação com esses produtos, eles vão nos interar em vida e vão causar essas modificações, né? Vão digitar em nós a partir dessas relações. Então eu coloquei para nós aqui, para a gente nadar e ver algo relacionado nessa palavra, nesse monumento esculpido e utilizado como operador lógico de muitos repousos e pulsos sensitivos, né? De valores de aferição, de medição e tal. Então eu coloquei assim, no subtítulo: interação, ajuntar de um todo, né, a estar junto de um todo. Vamos supor que esse é um todo, você é um todo, e nesse todo está a juntar o que? Essas variações de relações com vários tipos de produtos que vão se encadear na atração como pulsos de lógica para fundamentar memória de interação e gerar valor de gosto, de aproveitamento, né, que vai ser fundamentado pela imagem, né, nessa nascente. Ajuntar de um todo para capacitar a ação. Que ação? A ação primeiramente de viver sobre essa atração, sobre esse conjunto, de estar nessa interação, nessa relação. E o corpo, bendito seja Deus que fez o corpo tão perfeito, que fala com a gente. O corpo, depois que você termina a graduação e começa a gerenciar as sensibilidades e entender sobre comprimentos de ondas, sobre propagação sonora e vestigiar e se ocupar disso, você vai ver que o corpo ele tem as falas dele. E ele fala com nós assim como o carro fala com o proprietário que a gasolina está acabando, o corpo da gente fala com a gente. E para a gente escutar o corpo, a gente tem que se capacitar, né? A gente, para andar num carro, a gente precisa se capacitar, inclusive para poder estar sob direção dele, no controle. O mesmo vale para as nossas interações com os produtos e com as matérias. Inclusive as matérias já decompostas, as matérias todas as matérias que nós vivemos, interagimos, elas estão em eterno e constante em estado de interação e nessa interação sofrem decomposições constantes. Então nada do que já foi ainda é o que é. Sempre há transformação. E aceitando esse valor, a gente vê a interação, né? Consegue entender sobre a interação, sobre a historificação que a compreensão dessa interação nos reage ao juntar desse um todo para se capacitar na ação de viver e reviver a partir dessas reações de memória que reage ter em você. Que reage ter em você. Como assim reage ter em você? Porque nessa coleção de interações e reações de encadeamento
quando a gente interage com um produto, logicamente a nossa interação ela modula os valores de operação orgânica. Nessa modulação, a gente tem a revelação de órgãos que vão trabalhar mais em função de outros não trabalharem. Então, no corpo, a gente vai ter vetores orgânicos que vão se organizar principalmente para decompor o nível de interação que você está frente ao produto X, né? Então, frente a esse produto, o quanto o seu organismo ele vai fazer a medida e vai falar assim, ó, sobre esse produto X, o seu corpo fica nessa interação. E aí, prova disso vai ser a modulação do produto, né? E a assemelhação desses produtos nos valores lógicos e credificados na intentabilidade médica, né? No design, né? Nos padrões que a gente tem em vida, nas coleções. Isso tudo nos ajuda a semear a semelhança e respeitar uns aos outros, né? Com essas convenções. E isso facilita a interação também, né? Porque a partir desse conhecimento e desse enriquecimento dessa interação, fica claro que vale a pena, né? Vale a pena você interagir com a matéria, com o meio e arrecadar o ajuizamento, né? Que é a modulação que ele tem para lhe oferecer propositadamente conforme a relação que você dá para ele. Simples assim. E é com base nessas interações que a gente precisa organizar o mundo, não só o mundo interior a nós, esse mundo orgânico, mas o mundo exterior, porque é frente a essa força de interação, essa riqueza de contrastes e contrações de aproveitamento que nos encandece e nos facilita a dizer o que é bom e o que não é, dentro de uma verdade coletiva, olhando, é claro, para as intimações clínicas, né, que são climatizadas a partir dessa composição. E essa composição é dada voltando a dizer, pela interação. E agora? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me ajudar a interagir, a enfrentar tais dificuldades que são propensionadas e encobertas com um monte de empreendimentos que às vezes falam mais caro do que o valor da interação, porque a interação ela é algo que não tem preço, ela vale a pena por ser, né, objeto de estudo e de apreendimento. O homem só é o que é e só cuida do que cuida por conta de ajuntar esses valores de interação. Só que por que precisaremos desse componente da ajuda? Porque o homem ele não nasceu pensando em ajudar o outro homem. Ele descobriu na ajuda um significado, um ritmo para poder sobreviver mais e melhor. E nesse preparo, nesse cuidado da ajuda, ele decompôs ela em valores de interação. E agora a ajuda é uma referenda para poder se tornar cúmplice dessa interação. Então, se você nenhuma interação ajuda, você
ganha uma outro olhar se você não ajuda. Porque o ajudar é como você aceitar a mudança orgânica que vai puxar e vai pedir de você uma mudança orgânica que é predatória em muitos momentos, porque o circuito eletrofísico, químico e lógico do seu controle frente a essa interação, se você não tiver cuidado, pode pedir muito de você, muita dessa ajuda. Então, como muitos dos nossos antepassados sofreram com isso, você tem lá o rei escravizando as pessoas, né? E colocando e julgando elas conforme as mudanças de interação e vestigiando, né, por conta da interação, quem era mais propício para o trabalho da agricultura, quem era mais propício para o trabalho do intelecto, sem sequer dar conta de que todos eram propícios para tudo, porque a propicialidade, o apropriar-se, está ligado à interação e à quantificação dessa interação e ao quanto a pessoa aceita, né, se rende a essa interação. Alguns com dificuldade, outros não, mas esse valor da dificuldade não vem com a capacitância cerebelar, mas com o conjunto da obra. Então isso não quer dizer que a pessoa é mais ou menos inteligente, quer dizer que os valores do meio que interagem na conduta orgânica de uma pessoa são diferentes da outra. Então é isso que difere o empoderar-se. E nessa diferenciação, o julgamento traz o desânimo para alguns e o ânimo para outros em certas interações. Descobrindo isso, a vida foi se transformando e os meios de interagir conforme foram ganhando essa atenção, foram se comprimindo nessas versões. E eu coloquei para nós aqui, a ânimo e o mimo que provoca cosquinha na reprodução situagística, de se conhecer pelo receber de si para com o mimo que chama de ânimo. Então a palavra ânimo, ela encadeia uma contração diferencial, um coeficiente diferencial de razão frente à interação. E toda vez que seu corpo se embebeda desse ânimo, ele se sente conquistado. É como se ele chegasse no topo da reação que ele sentiria por tal interação. E aí ele se mima, ele se mimifica, e nessa mimificação ele cria um dado que é memorável. Ele fala assim: esse é meu teto, cheguei e conquistei. Agora eu vou interagir sempre com esse produto, com essa matéria, para poder chegar nesse teto. A minha vontade é chegar nesse teto de interação. Por quê? Porque provoca uma certa cosquinha, uma certa descarga energética, um certo ânimo diferencial
na reprodução de situagística. O que é situagística? É da situação que você age frente a esse produto. Você dispara conhecimento, plasticidade neuronal, conforto físico-químico, e prazer de sentir prazer, de não esconder a natureza do que sente. E aí, nesse conhecimento desse teto, de se conhecer, a partir dessa interação, você se ajuda, cria o estado de ajuda para conhecer e receber cada vez mais esse mimo, esse ânimo. Que isso faz isso te encoberta de acreditar nessa interação e confiar nela, né? Como se fosse um amigo, e aos poucos você vai digitando desse amigo dados que você não digitaria em qualquer amigo, né? E aí nessa intimidade, nesse ânimo, nesse mimo, você vai se vendo, né? Cada vez mais, e vai tentando chegar nesses tetos, dessas cosquinhas. Essa recorrência interesseira, por si mesmo reconhecer, se conhecer os seus tetos, as suas diria assim, as suas sensações para com essa interação, que lhe permitem ser à vontade, né? Se deixar ser sem muita apreensão descontada pela lei, né? Pelas éticas, pelas morais, pelos os princípios que registram regra no nosso impulso. E aí essa recorrência interesseira, por si mesmo reconhecer, nessas, diríamos assim, violações da interação para interagir de mais formas ainda, e se conhecer de mais formas ainda que você não conhece, você busca. E como você ajeita essa revelação com o eixo de coeficiente a partir do equilíbrio que lidera, né? Existe um equilíbrio para com essa interação, para com essa relação, e você vai se ajeitando e vai se esticando e se revelando a partir desse eixo, dessa ordenada. E o corpo, ele vai admitindo cada vez mais essa interação, esse estirar de fibras e esse desequilíbrio físico-químico e orgânico, para se equilibrar nesse instante, nessa aparência. Porque é muito difícil você falar para o corpo para se desequilibrar. Você tem que ganhar a confiança do corpo para ele acabar gerenciando bem esse desequilíbrio, para fazer uma extensão do equilíbrio de acordo com a correlação protozoária da passagem. De acordo com a correlação que você vai utilizar esse produto, essa interação, e a área em que você está interagindo, né? E está passando de um estado para outro, ou se permitindo interagir. Um guia de mediar a partida que reaciona na distância a um ponteiro. De quanto estás do ânimo, né, distante, codificando.
Esse um guia de mediar a partida, que reaciona na distância a um ponteiro, vai ser o valor do quanto de interação você está distante de chegar no ânimo. E aí nessa distância você vai tentando decodificar os códigos que estão codificados no seu organismo, para poder digitar, né, que se acentua seu organismo no padrão do sentido de resignificar essa relação, essa interação, essa obra que desejas ânimo extrair dela, né? E assim, o seu organismo ele consegue muito inteligentemente revelar o sentido dessa sintonia, porque ele interage com o produto, e nessa interação com o produto a gente tem aqui, ó, interação inteira. Ele se intera dele, ele vai se inteirar desse produto e das performances que esse produto faz no corpo dele, na sensação. Então, esse aprimoramento ele só vem com a relação, com essa interação. Então, a interação ela vai revelar o quanto de relação suspende de um ser para outro ser ou outro produto. E isso, cara, isso aqui permite ver se o casamento tá bem, se a amizade vai boa, se o domínio do instrumento tá bem, se o cara é um bom profissional. Isso aqui é muito elegante e tem existem vários momentos que na verdade, em todos os momentos a busca desse sentido ela se faz proeminente, porque nós somos aplicativos de domínio instantâneo. Então, as nossas operações, elas, ao mesmo tempo que prevêem o futuro, buscam do passado dados para poder fazer essa prevenção e fazer escolhas no presente. E todas essas operações, esses sentidos, eles são colhidos e remodelados, editados, configurados, animados por conta dessas cosquinhas, desses tetos, por conta dessa recorrência e dessa interação, que permite a gente fazer cada vez mais reações mais precisas e criterificar o nosso coeficiente de equilíbrio frente aos versos que a gente digita em nós, para aceitar performance, né? Para continuar a se dobrar frente a esse produto, a essa proposta. Do trabalho à obra, do peso que comprime. Eu tive um insight e assim, eu vi que o homem, ele é perfeito. Nós, seres humanos, somos perfeitos por natureza. Não tem coisa mais incrível do que, não só o homem, né, o ser vivo. E dessa perfeição, nós aprendemos e um dos valores dessa apreensão, desse desejo de interação a ser medido é o peso. E aí você deve estar pensando assim, o peso é massa, né? É o quanto de massa
É e não é, porque o peso nesse sentido que comprime pode ser o peso da descarga. Que descarga? A da descarga que está conjuntamente na literatura no subcontraste do consciente, que gerou um inconsciente a partir dessa interação, e ali guardou vários afinamentos de células e plasticidade neural que pesam descarregadamente elo frente à interação com a matéria. Então você pode ter um produto X que para alguém não tem valor algum, mas aí você chega para outra pessoa que utilizou esse produto muitas vezes e fez coisas incríveis, plasticidades neuronais, super incandescentes, coisas mais brilhantes que o brilho dentro da pessoa. E aí esse produto que não valia nada para alguém, para essa pessoa vale tudo. Você entende? Tem um peso enorme. Por quê? Por conta desse trabalho, dessa interação. E isso comprime fisiologicamente, comprime o organismo dessa pessoa por conta desse peso. Então, existem vários tipos de pesos. Pesos que estão encadeadamente ligados à interação, a esse trabalho, a essa mudança. Ao encher de agente por noção trabalhista, a gente nesse sentido não ao encher de agente porque do agito de agir frente a esse trabalho e as noções que ele contorna nessa agente, enchendo a gente. O pavio pisca na ponta do roteiro. O pavio pisca na ponta do roteiro. Do roteiro do quê? Do roteiro modular dessa força que é comprimida a partir desse pavio que se acende nessa interação. E aí, esse pavio que pisca da ponta do roteiro dá a partida fisiológica, físico-química, orgânica, instrumental frente ao funcionamento do órgão, dá a partida a uma reiteração. É aquela da matemática, da prevenção, buscando dados do passado para estar em equilíbrio no presente e fazer escolhas que vão ao previsionamento futuro. Dá partida a uma reiteração já não tão mais sentida como gostaria. E aí, nessa escolha, e não sentindo mais como gostaria de sentir, antes o teto estava aqui e o teto estava aqui, né? E a pessoa estava aqui. E aí ela pulava e conseguia chegar no teto. O vetor dela conseguia chegar no teto. Agora o teto foi para cá, ó. Ela não consegue mais, né? O teto desse vetor, vamos supor que a gente tem um vetor aqui e esse somos nós. Esse pontinho aqui somos nós e esse é o vetor da nossa força orgânica. Só que agora nós estamos, vamos supor que a gente está na interação e a gente está tentando chegar no teto. Está tentando chegar no teto, mas não está chegando. O que está acontecendo? Você antes tinha, né? Antes você tinha uma chegada no teto. Você sentia a cosquinha, que é onde você sente a cosquinha, onde você tem esse mimo de relação e isso faz constante em você. Aqui a gente tem uma árvore, né?
com fruta. Mas aqui é a cosquinha, né? Aí você já não tem mais sentido, já não tá mais sentido como gostaria, né? Esse teto, esse vetor, como é que pode fazer? E para tal, o e agora, quem poderá te ajudar a voltar a sentir o que você sentia no começo, né? E agora, quem poderá me ajudar a sentir de juntar todas essas capacidades para reagir em mim, da interação? Quem poderá me ajudar a sentir de novo o que eu sentia? Essa é uma desculpa que muitos de nós pregam. Falam assim, eu já não sinto mais como eu sentia, eu não sei o que acontece, antes eu gostava, não gosto mais. Então veja bem, se o produto, né, vamos supor que a gente tem um produto, o teto dele não está fazendo você reagir, não chegar ao mimo de você, você acha que o problema é do produto ou o problema é com você? Essa é a primeira pergunta, né? Essa tem que ser investigada, porque realmente pode ser o produto que está com problema ou pode ser você. Então a gente tem duas forças para investigar, só que a gente tem um meio também. E o meio que está sendo propagado, ele é um conjunto da performance do produto e da performance do operador, dessa pessoa que interage. E tem outras coisas para serem conhecidas, como as mudanças físico-químicas do corpo, as mudanças que o produto pode ter sofrido frente ao desgaste. Então tem muitas coisas a serem tomadas nessa apreensão, de voltar a sentir o que sentia. Bom, não tem coisa mais explicativa do que o valor da verdade nesse sentido, porque se você investiga e desova a verdade aqui, a verdade fica transparente aqui e logo aqui fica verde. E aí você, se é o seu desejo sentir de novo, a verdade consegue te levar facilmente a fazer as correções das matérias para poder sentir de novo. Por exemplo, se o produto não está entregando mais do que entregava, você tem que fazer uma mudança em você para tirar do produto e gostar do produto, mesmo que ele não entregue o que ele entregava. Você entende? Existe uma certa humildade frente a esses pesos ditados. E isso comprime e às vezes nos permite, nos leva à compreensão ou não. E compreensão da sintomatologia, de não mais sentir pena por isso. A sintomatologia, né? O seu organismo. É aquela história do camarada que bebia um copo de bebida alcoólica e já ficava sentindo assim, bêbado. E aí depois de um tempo fazendo uso de substância alcoólica, agora ele toma 10 copos e já não sente mais o que sentia tomando um. E isso tem explicações científicas, né? Existe uma mudança citológica nas células, dessa organização celular, e essas mudanças levam uma adaptação celular frente a esse estímulo que é estressante, né? É uma sobrecarga para essas células.
e para compreensão sistemática e sintomática desse reagente, que é o álcool. Então, nessa compreensão da sintomatologia de não mais sentir a pena por isso, nos leva a costurar, e aqui a gente já tem uma das formas de voltar a ter a pena das coisas, a sentir as coisas. Nos leva a costurar os juízos cirurgicamente. Como assim costurar os juízos? É você se inflamar de juízo, né? Você se umidificar frente ao produto e aos processos de sutura, de costura. Porque em alguns momentos na vida a gente precisou esticar, em alguns momentos na vida a gente vai precisar, em alguns momentos a gente precisou de esticar, em alguns momentos a gente vai precisar de desesticar. E nesse entendimento, você que gostava e sentia bem aqui, você vai precisar de gostar e sentir bem aqui. E aí você vai ter que levar esse juízo, entender essa mudança e costurar ela na sua mente, né, na sua portensão. Ou tempestativamente, sei lá. Tempestativamente é temperar a mente. É você fazer as orações, as regressões sistemáticas, né, da interação, lembrar como era o bom da interação e provar para si mesmo que pode ser bom interagir, mesmo que o desempenho imagético da recepção matemática, de ter os dados na hora ali, de que tá alcançando X repartição, né? Tá indo longe. O longe que era aqui pode se tornar aqui, né? E aí a reação que se tinha pode ser levada à mesma, né? Você vai logicamente sentir o que sentir. Isso vai depender, pessoal, do lado da mente que está a danifício do quadro despedido. A danifício do quadro despedido, por quê? Porque na vida existem vários momentos em que vão haver danos ou retrações de interações que a gente tinha. E isso é imprevisível, pessoal. Você pode começar uma relação com alguém e aí começar esse trabalho, essa interação toda, e de repente gerar um dano, né? E aí você que tinha esticado essa célula, esticado você frente a esse trabalho, vai ter que voltar, vai desesticar. Então isso vai levar a sintoma, você vai precisar de agir cirurgicamente frente a isso. A mesma coisa é para perder alguém na vida ou perder um trabalho. Isso tudo acontece e assim, a gente não sabe a hora, a gente tenta fazer a matemática que eu falei, né, de prever o futuro fazendo boas escolhas no presente, buscando dados da experiência do passado. Acontece que o peso, quando descuidado, é igual filho mal criado, né? Esse peso que eu fiz a analogia dessa cadeira, se você não cuida desse peso, de cobrir ele com veracidade, com boas instruções, boa educação, ele fica igual um filho mal criado. Ele fica lá, ele vai viver porque você
tem um peso em função dele, vai viver a vida. Só que ele vai viver a vida não para pesar e descarregar coisas boas, né? Comprimir seu organismo com bem, de forma boa. Ele vai viver a vida, né? O filho, e esse filho vai viver a vida desgostando da vida. Ele vai para desgostar dos pais, né? Desses experimentos em vida. E aí esse peso para os pais vai ser um peso de desgosto por conta desses descuidos, né? Dessa má criação. Por isso é muita responsabilidade, né? Essas questões. Não é à toa que existem leis, isso e aquilo, né? Já o peso lactobravidoido, já o peso lacto é se você tá em função de algo e você ficou bravo nessa função, né, bravo nessa interação, e isso te levou a ficar doido, né, e aí nesse bravo, nesse doido de lá se tá e criar você vai criando um diferencial nesse equilíbrio, nesse aporte de estar, né, nessa ação. E isso vai te dissolvendo em tempo e lamento, né? A gente sente muito e a gente trabalha até mesmo para sentir pena por isso, né? Porque existe muito na vida que às vezes a gente até tem que fazer cirurgia para sentir pena disso. Mas existem muita gente que age nas coisas e busca a sintomatologia, né? Ele busca ser eu diria que refém. Lamentavelmente ela é refém, igual o cara que dirige, ele é refém do ponteiro indicador de gasolina e do ponteiro de direção, né? Quando ele dirige nas velocidades certas. O camarada que age e interage com algo e ele não se ele né, com descuidado não cria bem esses valores de interação, não busca experimentos bons, ele permanece, ele intera disso e acaba virando refém de um valor de lá se tô bravo e doido e diferente. E aí ele busca sempre interagir e chegar nesse ponto. Essa é a cosquinha desse camarada. Então essa é a patologia dele, essa é a cosquinha. E disso ele vai isso dissolve ele em tempo da sociedade, da aparência preferível, e ele vai gerando e vai carregando essa pessoa de lamento, levando na educação do dano, e nesse dano ele se rompe, né? E até que esse rompimento seja tratado, a se recompor, porque em algum momento vai ser exigido, né, a se recompor conforme o plano interrogado em seu ou sua interação para com a descompreensão do processo. Então, para ele chegar à compreensão, para o médico ou a pessoa que vai tratar, para as relações pessoais dessa pessoa, para ela compreender, ela vai precisar de fazer um interrogatório. Aí nesse interrogatório,
a pessoa, se ela não falar, ela vai continuar sofrendo, né? Não decompor. E aí é necessário a gente treinar até mesmo essas decomposições para cada vez tentar gerar mais habilidade nessa interação de decompor esses danos para poder gerar a performance da reforma, né? A cirurgia, né? Dessas coerências. Para acabar com esse dissolvimento de lamento em si, né? Então é assim que é possível na interação comprimir ou descomprimir, fazer cirurgias ou continuar lamentando, né? E aí, para isso tudo, para fazer todas essas mudanças, esses ajustes, a gente tem a invenção. Nós não temos apenas a matéria e escrevemos nela e colhemos dela, mas nós temos o cuidado de inventar coisas para as pessoas que não conseguiram interagir bem com as matérias que já são inventadas e chegarem nos valores de cosquinhas boas, né? Dos ânimos bons, né? Eles não se mimaram dessa interação e desse mimo encontraram um ânimo significativo para gostar. E aí acabaram nessa deseducação, nessa malcria. Às vezes pode ser culpa da pessoa ou não, né? E aí nisso, né, gerou esse lamento do trabalho, né? Tem esse caminho, né? Mas para esse caminho a gente tem a invenção. E essa invenção, ela vai envenenar a noção, vai envenenar a interação, as reações que a pessoa não tinha por bem dissolvidas e prestigiadas no ânimo, né? naquela busca pelo encandecimento do vetor dessa relação, dessa modulação de relação com a vida e com os produtos da vida, com as matérias que temos. E a partir da invenção, para da matéria envergar um convencimento novo, né? Então a gente tem soluções para tudo na natureza, porque a gente é uma solução da natureza. E se somos soluções da natureza, a natureza se solucionou a gente para nos trazer vivo e nos vivermos. Ela, se a gente exigir dela, ela constantemente vai solucionar nossos problemas. Ela está aí para isso, ela é a nossa mãe, natureza. E aí você tem uma coisa aqui, né? Vamos supor que é uma parede ou um risco, né? E aí dessa matéria, se essa matéria por si só, né? Vamos supor que é uma não tá ajudando a fulana a envolver na vida, né, e a gostar da vida, ter sensações boas, olha o que vai acontecer. Olha o que nós, por amor e por divisão, né, por amor e trabalho de divisão, por amor ao trabalho e enxergar na divisão, inventamos, olha aqui, tivemos várias ideias, né? E gostamos de ter essas ideias, gostamos de inventar. E nos formamos inventores das coisas. Inventamos várias coisas que a gente nem sabe o que é invenção do homem, mas ou é invenção ou não é, né?
muitas coisas se enganam a partir das pessoas que buscam esses entendimentos. Então a gente tem a roda, mas a gente tem roda de várias maneiras. A gente tem os esportes, a gente tem vários tipos de esporte. E aí cada envergadura busca gerar convencimento novo e até mesmo renovar os sentimentos que as pessoas buscavam em interações com outras coisas, outras matérias. Algo que encadeava o desimpulso do fogo, né? Porque naturalmente nós somos impulsivos. Os nossos sistemas, inclusive os sistemas autônomos, eles só conseguem um pouco de equilíbrio porque a gente tem alguns controles ainda do corpo, né? O sistema esquelético a gente consegue controlar. Ele não é autônomo. Então, se a fibra não é autônoma, a gente consegue, né, em alguns casos, gerar o controle. E esse controle, ele precisa ser treinado. E ele é treinado desimpulsionando principalmente o fogo, né, o estresse, a ganância de funcionar constantemente, né, o sistema autônomo, porque é meio que preciso, né? E apagando esse fogo na contração certa, né? Porque os órgãos autônomos eles reagem, só que aí a gente vai e contraria essa reação com alguma palavra, com alguma força, né? Com alguma prevenção, buscando dados da experiência passada. E aí ele vai e reage de novo. E a gente, não. Vou, não. Vou, não. Vou, não. Vou, pode ir. Aí volta. Aí se volta com X valor, né? Porque olha cá. Foi aqui, voltou aqui, ó. Tava acostumado a voltar aqui. Mas voltou aqui. Então se carregou disso, ó. Então voltou carregado. Não tem como. Antes estava preparado para descarregar 2. Só que foi mais um pouquinho e agora vai ter que descarregar 3, além dos 2. Então a gente tem excesso de 3 nessa volta. Mais 3. E nesse excesso de 3, a gente tem que entender a sintomatologia da mudança que causa esse mais 3 por conta dessa partida. Se for boa, provavelmente vai voltar a acontecer, né? E aí ele vai treinar, voltar mais 3 até que o normal para esse vou não vou fica sendo 5, que ele tinha 2, né? Aí depois ele parte do 5, né? Aí 5 para ele já é isso aqui, ó. Aí vou, não vou, não vou, tentando se controlar, né? Aí vou mais um pouquinho, não vou. Isso aqui era 5, agora ficou 7. E aí ele vai treinando esse 7, até se tornar um 7. E assim subsequentemente na vida. Só que às vezes vai precisar de rolar alguns enganos na vida, mas não é um engano, é o desimpulso do engano, dessa mudança, porque do 7 você vai ter que voltar para o 3, do 5 e do 5 para o 3, como passar uma marcha mesmo, né? A gente tem a marcha, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a ré. Porque a gente tem a ré aqui. E aí, se você vai precisar voltar, já sabe que vai precisar voltar, qual que seria o caminho para voltar então? É assumir
a igualdade, né, dos estados, né? Por mais que o estado não seja igual, para você se tornar operário deles, você precisa de criar uma certa intimidade para cada estado. E aí nessa performance de intimidade, você ir e voltar fica tranquilo, né? E aí você consegue assumir essa marcha, consegue assumir você em 2, em 3, em 5, em 7. Por quê? Porque você consegue fazer os desimpulsos desse fogo, dessas mudanças, apagando quando preciso na medida da educação. E a educação não é palavras, né? Não é matéria se materializando e funcionando na nossa intimidade, no nosso subconsciente, nos amparando para poder não queimarmos, né? Para podermos nos regular nas nossas funções, nas nossas interações. E aí toda essa mudança que vai sendo aprendida, né? Vamos fazer a faca aqui. Toda essa mudança aqui, ó, ela vai sendo anotada fisiologicamente no corpo, sabe? Por isso que eu falei aqui no slide passado que se você cuidar de um filho e esse filho tiver um filho e ele for mal criado, essa mudança, esse peso, né, citado aqui, vai comprimir ele e vai queimar ele, vai queimar o lado bom que ele teria da educação. E ele vai se tornar impulsionado pelo fogo. Ele vai se tornar fogo, né? E às vezes a gente precisa de ser um pouquinho de todos, né? Regular todos. Então o excesso de fogo, de mau cuidado, né, desse filho, ou de alguma coisa nesse sentido, vai levar um certo desgosto, um certo desesperamento, né, um desespero e lamento pela vida. E isso vai dissolvendo a pessoa e vai entregando ela nessas insatisfações, nesses danos. Conforme a pessoa vai buscando melhorar e vai precisando de passar pelos interrogatórios, que são os interrogatórios, eles são essas pontas aqui, ó. Aí quando você está indo, você está sofrendo um interrogatório. Se nessa passagem aqui, ó, o interrogatório ele tiver um parâmetro X, que vai diferente com o seu, você vai falar assim, não vou, sabe? Então você tem que, nesse interrogatório, falar sempre a verdade para poder eliminar esse parâmetro e na hora que você fala assim, eu vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, aí você chegar assim, vou ou não vou, aí você, não, vou mais um pouquinho, e aí conseguir ir mais um pouquinho e aprendendo, né, extraindo dessa carga, né, desse mais 3, desse mais 2, as mudanças que vão te ajudar a nortear novos ritmos, novos caminhos para a sua educação, para sua desempenho. E isso tudo vai ficar anotado, arquivado no seu fisiológico, no seu sistema. E aí levantemos as perspectivas e caminhemos pela inovação, pela invenção de novas formas de interagir com a matéria. A interação, ela promove desse novo eixo um reconhecimento que repousa ângulos que são engolidos pelos esses manifestos sintomáticos, por esses chãos e por esses acentos que
que são para nós tetos. Assento ele vestigia o máximo, o teto. Então quando a gente bate no assento, no teto, ele ganha a forma que a gente faz casquinha, que faz essa sintoma. Então a interação ela promove desse novo eixo, dessa invenção, um reconhecimento. E aí o reconhecimento é plotado aqui, ó, no rosto. É assim, ou o reconhecimento vai ser assim? Ou o reconhecimento vai ser assim? Sabe? E aí ele vai... E aqui, quanto mais matemático, quanto mais relação, mais acentuado, mais risquinhos vai tendo aqui, ó. Sabe? E isso aqui é bom, pessoal. Isso aqui é verdade. Entendeu? Mais risquinhos. Os riscos são verdades. Se você coloca os riscos, né, do passado no presente, você faz mais escolhas e previne o futuro de acontecimentos ruins. Então, é um reconhecimento que repousa ângulos novos a serem revisados pelos pulsos, dos impulsos que sente pela matéria, ou que sentia e deseja sentir novamente, ou por não ressentir o que pensava ter desaparecido. Você pensava ter desaparecido, mas ele só estava precisando de uma invenção. E aí a invenção ela consegue educar, reeducar, ressentir, né, sentir novamente, consertar sentimentos, soterrado. Se você pensava alguma coisa que você pensava, né, algum sentimento que você pensava ter desaparecido, soterrado, falado assim, onde que tá o fulano de tal que eu gostava? Aonde está o filho que eu achei que eu tinha cuidado? Aonde que está eu e o prazer que eu tinha em fazer tal coisa, né? E essa inovação, todo esse processo, essa cirurgia, vai te permitir soterrar o que você achava que estava desaparecido. E com essa nova aparecimento, impressão, alvo de uma nova invenção, né? Por se ovular em uma nova invenção, né? Se interagir, você vai conseguir ver da aparência a mesma ou uma bem semelhante que vai suprir, né? Vai suprir a sua atenção para com ela, ou o que você tinha e ganhava digitando nela, nessa sinergia, nessa sintonia que um dia foi referência para o seu organismo modularmente se convencer, né? Confeccionar de motivos para convencer, convicção, ter convicção de que sentia bem por isso, né? Era bem modulado. Que te pão no grão, que te põe e tem pão, né? Que tem pão, que te põe, né? Alimento, tipo uma receita, ou te põe no grão da sua colheita, né? Isso mostra o que você colhe, né? Essa interação de colheita e sintonia para com a colheita, ou melhor, né? Porque o pão ele dramaticamente ele é uma receita que está
ela foi inventada e existem várias subinvenções do pão. Existem várias formas de relacionar com o pão para ressenti-lo bem, inclusive as engrenagens de recheio. Isso para ficar fácil, né? Só que existem também os manifestos de receitas novas, de invenções e das pessoas que procuram trabalhá-las e se edificarem dessas interações. E aí, tudo isso leva ao conhecimento priori de tudo isso. Ou melhor, no pulso da sua receita de amar, de se amar, nessa interação que se arma e se alimenta, desenvolvendo na mente uma performance, uma plasticidade de sentir isso, né? De estar para com isso, de se envolver de tal forma que a sua confiança vai permitir atingir o sorriso, mas não só um sorriso que às vezes é falso ou é intimidado pela ambientalidade, mas um sorriso que é íntimo de você mesmo e que alcança o teto, o assento maior de estar relaxado e ter esse aprimoramento, né, essa decisão do corpo em se abrir para tal relação, interação. E acrescente se puder, acrescente nessa receita, acrescente nesse dito, nessa verdade, se puder, se o pulso der. Convenção. Se o pulso der poder de acentuar a vergonha acelerada, por que vergonha acelerada? Porque geralmente quando é um manifesto de vergonha, a vergonha ela é como na face um espinho, né? E aí quando esse espinho se acentua, aceleradamente a gente tenta se mobilizar frente à detecção dessa vergonha. Só que a detecção ela é uma coisa incrível, ela é uma tecnologia incrível do ser humano e a gente sabe pela vergonha, né? Então a palavra vergonha, quanto mais praticada, mais sensível a pessoa se torna, e isso é poderoso, né? Eu até coloquei poder aqui, ó. Se o pulso der poder de acentuar a vergonha, por quê? Porque a vergonha ela é bem tecnológica, ela a partir de você a partir do detector, né? Então, detectando a vergonha, o seu organismo ele fortemente se pulsa a partir da interação programada. E aí ele se acelera, aquela aceleração para, dependendo da interação e da relação de convencimento, decompor essa vergonha em outro ângulo, né? Ou desvestigiar ela do vestígio. E aí essa vergonha pode ser várias outras coisas. Para desencarar do pulso, do ritmo desse detector, né? Porque se a pessoa envolver muito com essa detecção, ela vai se pesar nela e vai ter que parar em função dela. E dentro de uma jogabilidade, para a pessoa não parar, não fechar a conduta, quando ela detecta a vergonha, que seria um cadeado para ela se acelera e desencara essa vergonha. Só que será que esse seria a melhor menção para isso no organismo? Você credificar como ter vergonha de si mesmo, né? Será que essa vergonha é de si mesmo ou é uma vergonha relacionada ao conhecimento de sociedade e aplicabilidade?
buscar ser sensível, né? Eis o manifesto, né? Então, acrescente, se puder, o que? Essas descargas, esse descarregar, né? As cinzas que comprimem as mães que amamentam manter você na esperança. Peraí. Então, descarregar as cinzas que comprimem o que? Descarregar as cinzas que comprimem a mãe que a manter você. Ficou bem difícil aqui, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Desencarar é para você, dentro dessa vergonha que acelera, você parar de acelerar frente a ela, a essa detecção, que é bom sim ser detector e ter sensibilidade, mas em certas circunstâncias é preciso parar e encarar essa vergonha e se descarregar dela, né? Deixar essa vergonha de lado, queimando elas, e levando elas a se tornar cinzas que uma vez comprimiram frente a que comprimiam você frente aos dígitos, né? Que a mãe, que a mantena te amamentava e amava, né? E gerou uma antena nisso para te manter nessa carga ou nessa vontade de descarregar você, né? Descarregar você na esperança de que um dia, enfim, se você se aceitaria nela, você se aceitaria nelas, aceitaria no colo, se acrescentaria nela, para esperar, para vê-la tirar e ser a contragosto dos valores que foram reminideais tomados. É porque assim, a mãe, ela é quem amamenta, né? Então, esse amantena é porque amamenta e mantém. E isso é uma imagem, é uma palavra imagética que eu coloquei aqui, unindo esses fatores, porque ela comprime nessa descarga e ela digita em você um monte de dados, mas não só assim. Você tem imagem, semelhança e repouso no equilíbrio da morada. E nesse repouso, nesse equilíbrio, você se alimenta das invenções que ela tem, sabe? Familiares, isso tudo. E aí existe a esperança, né, de um dia, enfim, aceitar e não ter vergonha de detectar. Ela para esperar, e ela espera isso, né? A mãe, ela espera, os familiares, né, os cuidadores, eles esperam você queimar a vergonha, descomprimir todas essas coisas para aceitar, né? Conseguir encarar todos os contragostos dos valores que foram reminideais, foram rimados nos ideais que foram instalando você na vida e foram atomadas por você, né, nos impulsos e nesses domínios de operações lógicas.
tido como leitura obrigatórias nos edificadores. Leitura obrigatória nos edificadores é o que? É convívio. Então é você ler o seu próximo, aonde você mora. Hoje em dia esses edificadores tem muita na internet. Entre e pros contratos da validariedades. Entre e pros contratos está entre e pros contratos, né, com contratos de vai lidar. Você vai lidar com as idades que vão gestoar para exigindo dos seus reflexos, das coações dos seus brilhos e ritmos faciais, da sua imagem e a apreensão que lhe toma dela frente às comparações, né, que vão te permitir ou não se envolverem a partir dos machucados, né, dessa interação, que são aquelas mudanças, né, que foi falado no slide anterior. O clima que cada vez mais exige desritmidade. O clima ele exige você dá parte no controle que ritmiza, né, esse clima. E aí existem várias desritmias, né, que são várias confusões, várias coisas que estão fora do clima, que está instaurado na razão respeitada ali. E nessas despenadas, né, que vão ocorrer, né, a partir das várias penas que estão digitadas em você e esperam ser digitadas nessas interações, ou arrancadas, se forem o caso, em função de poder saber que corrompe a matéria, corrompe em si, corrompe por controle e para controlar, por valer ter X mudança de tal interação, se acender em função desse presente, desse presente juízo, função desse em função desse presente juízo, dentro disso caber contando o quanto interage e cresce desse engano de de modelar e modificar as físicas que fiscaliza na automaticidade da interação e da resultante, que gera uma ilustração na sua imagem, que estira em função disso a partir do registro do tempo e de toda essa física que está reunida nessa interação, gerando o encanto que já é meio de ser, o meio de ser, né? Você é porque você tem um meio de ser encantado, né? Então nessa diferença nesse meio de ser, esse encanto modificado por essas interações é valioso. Isso tudo é o que é valioso e vale para mim te aceitar e me aceitar e aceitar a toda a vida, né? Por mais que os designers se ocupem
descosturar sentimentos que antes eram bem adrenérgicos para mim, ou costurar sentimentos que não eram e eram bem adrenérgicos e não eram e agora são bem adrenérgicos para mim a partir das interações e das mudanças. Eu acrescento e posso saber que nós brilhamos por isso, pelos valores das interações e pelos poderes de acentuar a vergonha e trabalhar nessas interações as desvergonhanças, para poder termos melhores sentimentos, né? E valermos mais os sentimentos das pessoas que em certas situações passam a parecer que não valem nada, e isso é muito enganado, porque é uma das coisas que mais vale, né? Se você pegar por você e o que você pode dar, o que mais vale, o que mais faz mudança na gente é o sentimento, e o sentimento é um conjunto de interações, né? E isso só enriquece as pessoas. Despoeirante. Despoeira. Poirente. Despoirente. Então a gente tem a coerência e a gente tem a poeira. Que a poeira é uma fagulhinha de atenção que está dentro da gerência, que busca tirar as poeiras. Então o despoeirar remete-se à atenção de ter a coerência de limpar, né? E essa limpeza, ela não está ligada apenas à poeira, mas ela está ligada a todo esse ritmo de interação com o meio e com nós mesmos. Então isso é muito elegante, muito rico, a razão despoeirante. Criar coerência, uma certa entidade que se relaciona com o equilíbrio de cuidar das coisas, né, que lhe faz relação, que lhe é interação. Despistados de sorrateiros enfeitando os venenos que lhes cerqueiram. Venenos que lhes cerqueiram porque os venenos são invenções. São invenções que um dia pulsaram a vontade de ter. E pulsam confortavelmente por terem. E buscam ter outras coisas por já terem essas. Então, ao corriqueiro pular pro adreneimosia, porque é a adrenalina da teimosia, né? Se você começa a se interagir com a teimosia, de, por exemplo, falar uma frase de negação, você vai adrenergicamente buscar crescer nessa negação e vai criar estados adrenérgicos disso. E aí sempre vai buscar o teto desse estado, buscando igualar nessa desigualdade, porque vai criar um ritmo de ganhar em função disso, ganhar nessa desigualdade, nesse despistar sorrateiro, de criar fusão, né? Fissionar a mente a partir desse bloco de veneno que lhe sabe que particularmente é proveitoso
despoeirar, né? Torná-lo sensível, torná-lo apetitoso. E nessa pescaneia, nessa colheita, né? Você pescanear, escanear essas impressões e pescá-las nesse favorecimento de teimosia, né? De aderir a essa teimosia da negação. Isso vai favorecem-se por desmentirem. Desmentirem o quê? Todos os conjuntos que vão propagar estímulos para isso. Então é como se fosse uma escada. E nessa escada os degraus fossem todos semelhantes. Na postura dessa brincadeira e de suas peneiras, né? Nessa brincadeira no íntimo de se contrair frente a esse tipo de adrenalina, criando uma certa postura e habilidade de brincar, né, de se brilhar por isso, criando um conjunto de valores de poeira em função disso, peneirando o que não é e colocando o que não é como um agente ruim. Tipo, a pessoa que tira poeira é ruim e você que não tira é bom, né? Criando esse artifício na mente, vai se separando dos indivíduos no coletivo para criar um sentido próprio de julgar a vida e julgarem as versões, né? E tudo isso vai destoando, vai fazendo as destoações dele em seu aquário, né? Em seu remoto organismo de estar de bem por não praticar tal interação. E nessa não praticação, o aquário ele vai se comprimindo com essas apontuações de coleiras, porque ele vai colecionando coleiras de negações, de teimosias, e nessas coleiras, nessas impregações coleiradas, o aquário dele vai ganhando pressões diferenciais das pressões normais de uma sociedade, e coisas que aos outros não vão sendo sensíveis, não vão sendo prejudiciais, para ele vai se tornando um desconforto para a pessoa que não tá nem aí para essas poeirantes, né? Para essa interação. E aí essas coleiras confeccionadas e bem alocadas vão se amordominalistantes, vão gerando conjuntos de instantes de mordomias, né? Vão gerando estados de mordomias, e vão sendo alistados, né? Na sacola de peso que vai fazendo toda aquela mudança cerebelar agonista, adreneimosia dentro de ser quem se é. E isso vai mudando a pessoa, vai encharcando a pessoa de vergonha satisfatória, né? De quedas para o medo, né? Como se ter medo fosse uma forma de ser bom,
de quedas, né, de quedas, assim, para do medo de cair formarem seus varais de pernas de pau. Por que medo de cair? Quedas. Porque a pessoa ela se considera alto nessa drenemosia, nesse descumprimento de tarefas, e isso vai gerando um conjunto de favores que vai lhe colocando em degraus superiores a partir desses estados, e ele vai gerando um medo, porque acha que está alto, e aí se fizer vai cair, porque isso já está sendo contado. E contado, só que o que é uma escada, um céu, para alguns, não passa de um varal de perna de pau para outros, né? Que, né, é aquele artista do circo que vai e sobe numa perna de pau. Ou pega uma cana e vial e num canavial mais alma e geração. Cana, alma e geração. A partir do gerenciamento da ocupação com a cana. Porque quem não mexe com a cana não aprende a descascar e não chupa a cana, né? Fica só apreciando a vara da cana e no máximo sobe na cana e brinca com a cana de perna de pau. E acha que tá alto por isso, né? Mas aí é que tá a despoerente. Em muitos momentos a gente precisa de colocar no estado do outro, porque nós, como sermos seres vivos, a gente pode precisar. E aí nesse colocar no lugar do outro, a gente começa a realizar as funções, passar pano e tirar as poeiras em nós mesmos que nos encobria de nos vermos como o outro, né? E de precisarmos de realizar as coisas como outros, e diminuir, sair dessa perna de pau, e às vezes aprender a trabalhar a cana e até mesmo controlar via alma e a geração desse doce. Não sei se ficou claro, acho que esse tá mais difícil de digerir, né? Mas é mais ou menos isso, né? Bom, essa foi a piscina da interação, né? Que a gente viu nesse nadar e haver de hoje. E cara, você vê assim que você vê que a interação é tudo, né? Tá, desde quando você pega o boné, quando você percebe que seu óculos está sujo, ou que você pode ter um pouquinho de vergonha de alguma coisa, ou não pode, porque se você fazer coleção de vergonha de alguma coisa, isso vai acabar danificando o seu trajeto, o seu dano fisiológico frente às obrigações, né? E aí a gente vai aprendendo conforme vai experimentando as interações e vai se desenvolvendo a partir delas. Isso é muito bom. Nadar nessa piscina assim, às vezes nos gera mergulhos surpreendentes. Espero tê-los dado um conforto, né, climático bom aí para poder
fazer uma tentabilidade melhor do que é a interação para nós. Vou ficando por aqui então e deixo aquelas recomendações, né? Não se esqueçam de deixar o joinha no vídeo, compartilhá-lo e deixem os comentários aí o que é interação para você. Se quiser resumir também, pode resumir. Se não quiser resumir, escreva confortavelmente o que você aprende, né, nesse mergulho, como se você estivesse secando as águas dessa piscina que a gente viu hoje. Isso seria encantador e seria muito, muito bom poder ler o que você entende como interação. No mais, fica aqui um meu forte abraço para você e a gente se vê no próximo então. Valeu!